Capítulo 13. Em meu nome expulsarão demônios. O primeiríssimo sinal que, segundo Jesus disse, haveria de seguir aqueles que creram é: em meu nome expulsarão demônios. Está lá em Marcos, capítulo 16, verso 17. Em outras palavras, exercerão autoridade sobre os demônios. Ele não disse que este sinal seguiria os pregadores, não somente os pastores que têm autoridade sobre os demônios em nome de Jesus, mas sim todos os crentes. Os crentes devem saber que possuem esta autoridade. A Bíblia, nosso manual, registra o seguinte exemplo. Em nome de Jesus, Paulo expulsou um demônio de uma moça endemoniada, libertou-a e sacudiu a cidade de Filipos até os próprios alicerces. Em Atos, capítulo 16, verso 16 ao 18 diz: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Note que esta moça era possessa de espírito. Paulo não falou à moça, falou ao Espírito. Disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Está lá no verso 18. Aquele espírito tinha de sair. Não existia nenhuma possibilidade dele não sair. Lembre-se de que Filipenses 2, verso 9 e 10 diz: Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Aquele espírito tinha que se curvar ao nome. Os demônios têm que sair diante deste nome. É o nome que opera isto. E este nome tem para a igreja hoje o mesmo poder que tinha naquele tempo. Que tesouro temos no nome de Jesus, como porém o temos negligenciado. E.W. Kenyon observou: Pensaríamos naturalmente, ao ler a nossa literatura religiosa moderna e ao ouvir os sermões de um pregador mediano, que os demônios tinham cessado de existir ou que foram acurralados junto às favelas da cidade, que estavam passando a totalidade do seu tempo entre as camadas mais baixas da humanidade. Em dezembro de 1952, enquanto eu e um pastor orávamos na cozinha da sua casa pastoral, o Senhor Jesus Cristo apareceu diante de mim numa visão e disse: Vou lhe ensinar a respeito do diabo, dos demônios e dos espíritos maus. Desta noite em diante, aquilo que na minha palavra é chamado o discernimento de espírito operará na sua vida e no seu ministério, quando você estiver no espírito. Fiquei arrebatado naquela visão durante 1h30, enquanto Jesus me ensinava. Durante a visão, vi um espírito operando através de certo indivíduo, perturbando um pastor e criando problemas que poderiam ter provocado uma divisão na igreja. Não lide com a pessoa, Jesus me disse, lide com o espírito. Temos perdido o alvo ao procurarmos lidar com as pessoas. Paulo falou ao espírito e não à moça. Como faço isso? Perguntei. O pastor estava no mesmo estado do país que eu, mas aquela outra pessoa estava em outra parte do país. Não há distância na dimensão do espírito, disse o Senhor. Simplesmente fale para aquele espírito e ordene em meu nome, dizendo: Espírito imundo, que está operando na vida dele, que está perturbando e embaraçando o ministério do servo do Senhor. Mando-te que desista da tua operação e que cesses tuas manobras neste momento. Na visão, consegui ver o espírito que estava operando através daquele indivíduo.
Quando eu disse aquilo que Jesus me mandou dizer, aquele espírito agachou-se, choramingando e lamuriando-se como um cachorrinho castigado. Então falou para mim: sei que tenho que ir, se o Senhor me mandou embora, mas não quero ir. E eu disse: já te mandei em nome de Jesus Cristo. Não se tratava dele ter medo de mim, mas lembrou-se como Jesus morreu e foi para o inferno em meu lugar, e como lá embaixo, nas regiões escuras dos perdidos, no próprio reino de Satanás, Jesus derrotou-o. Lembrou-se como Jesus ressuscitou e lançou para trás as forças das trevas, como ele despojou principados e potestades. Lembrou-se como Jesus paralisou Satanás. Lembrou-se como ele destronizou. Por isso, aquele espírito ficou com medo, diante do nome de Jesus. Partiu e nunca mais provocou problemas no ministério daquele homem. Pouco tempo mais tarde, eu realizava uma reunião em Pueblo, Colorado. Certo homem veio pela ordem da fila, enquanto eu estava impondo as mãos sobre os enfermos. Contou-me que era nervoso e que não conseguia dormir. Sua esposa contou mais tarde que ele tinha problemas na sua saúde mental e que já havia 6 meses que não conseguia trabalhar. Os médicos tinham dito a ela que o próximo passo necessário seria mandá-lo para um manicômio estadual. Coloquei as mãos sobre ele e orei pela sua cura, que seus nervos fossem sarados e que ele pudesse dormir. Aí passei a orar pela próxima pessoa na fila. Continuei ministrando a mais 4 ou 5 indivíduos. Cerca de 10 minutos tinham passado, desde o momento em que este homem voltara ao seu assento, que ficava à minha direita. Aconteceu que dei uma olhada na direção dele e, com os olhos bem abertos, Deus me permitiu que enxergasse a dimensão espiritual. O dom do discernimento de espírito é ver ou ouvir dentro da dimensão espiritual. Vi um demônio sentado no seu ombro direito. Parecia um macaco de pequeno porte, segurava a cabeça do homem numa chave de braço. Compreendi o que estava errado com o homem. Disse-lhe: volte para cá. Quando ele veio andando, eu consegui ver o demônio sentado no seu ombro tão claramente quanto vi o homem. Eu disse ao demônio: você terá de ir embora. E ele disse: sei disso, sei que tenho que ir embora, se o Senhor me mandar. E eu disse: no nome do Senhor Jesus Cristo, deixa a mente e o corpo deste homem agora mesmo. Vi cair do ombro do homem para o chão, ficou ali deitado, choramingando e lamuriando-se e tremendo. E eu disse: não é somente deixar o corpo do homem, como também deixar este recinto. Saiu correndo por uma porta lateral. O homem ergueu as mãos e começou a louvar a Deus. Seu rosto se iluminou. Disse: então, sem saber o que tinha visto, só lhe contei posteriormente. Parecia que tinha uma cinta de ferro ao redor da minha cabeça e simplesmente quebrou-se como um estalo. Estou livre, estou livre. Vi-o 16 anos mais tarde e ele ainda estava livre. Quando o Senhor me tem permitido ver dentro da dimensão espiritual, todas as vezes estes espíritos tremem e se convulsionam. Mas isto sempre acontece, quer eu veja, quer não, porque conheço a autoridade do nome de Jesus, e eu posso falar ao diabo sem vê-lo, assim como posso falar com Deus sem vê-lo. Se esta verdade chegar a raiar em nossos corações como crentes, a vida será diferente. Este nome nos pertence, e o diabo tem medo de nós. Certa vez, preguei em uma igreja onde encontrei enorme dificuldade em conduzir minha pregação. O povo era bom, amava o Senhor, amava a minha pregação. Mas era duro pregar ali, a própria atmosfera era dura. Tudo quanto eu dizia parecia saltar da parede de volta contra o meu rosto. Alguns meses mais tarde, estava de volta naquelas redondezas, pregando em um reavivamento em outra igreja. Voltei
para aquela primeira igreja e passei algum tempo com o pastor e sua família. Preguei na igreja deles em um culto de vigília do Ano Novo. No dia seguinte, a esposa do pastor perguntou: Irmão Reagan, está havendo alguma diferença na nossa igreja? Eu disse: o que quer dizer com isto? E ela disse: é mais fácil pregar? O que me diz a respeito do púlpito agora? Respondi: há tanta diferença quanto há entre a luz do dia e a escuridão. Não parece ser o mesmo púlpito, não parece ser a mesma igreja. E ela disse: faça meu marido contar-lhe tudo. E ele disse: não conto nada às pessoas acerca disso, porque podem pensar que estou louco. O mundo espiritual deve ser tão real para nós quanto a água é real para um peixe. Porque é este mundo no qual estamos nadando em derredor. Quando, porém, alguém ocasionalmente toca nesse mundo espiritual, visto que a maior parte da igreja vive nas coisas naturais e é movida pela carne, pensam que a pessoa está louca, uma fanática. Não conto a todos, disse o pastor, mas contarei para você. Fiquei muito preocupado. Esta era a igreja mais difícil onde eu já pregara. O púlpito parecia manter-se num cativeiro. Eu sabia que os membros me amavam, davam-nos um bom sustento. Tínhamos boa fraternidade com eles, nos seus lares, mas aquele púlpito era como uma boa cadeia. Comecei a jejuar e a orar a respeito. No 7º dia do meu jejum, estava ajoelhado na plataforma, cerca de 1 metro atrás do púlpito, quando olhei casualmente, diretamente em cima do púlpito. O forro do telhado desapareceu. O discernimento de espírito manifestou-se. Deus deixou-o ver para dentro da dimensão espiritual. Viu, sentado lá, nas vigas, diretamente acima do púlpito, um espírito enorme, parecia um mandarim grande, era do tamanho de um homem. O pastor disse: achei-me dizendo, você vai ter que descer, e ele nada disse, parecia que se encolheu, como quem não queria obedecer, e eu disse: desça no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele caiu para cima do púlpito, depois pulou para o chão, e eu lhe disse: saia daqui. E ele não disse nada, mas olhou para mim como se dissesse: não quero. E eu disse: vai marchando para fora daqui em nome de Jesus. Ele marchou até descer da plataforma. Eu marchei logo atrás dele, e ele caminhava 4 ou 5 passos, e então parava olhando para mim, quase implorando, e eu dizia: não, continue, mas ele recusava a movimentar-se, até que eu dissesse: em nome de Jesus. Descemos pela passagem entre os bancos da igreja, parando depois de cada 4 ou 5 passos. Fui adiante dele para abrir-lhe as portas do vestíbulo. O espírito poderia ter atravessado as portas, é lógico, mas é isto que o pastor fez. Aquela coisa não queria passar pela saída, até eu dizer: em nome de Jesus. Depois, abri a porta da frente, dei um passo para trás e disse: vai andando para fora. E ele ficou ali, parado. Não disse palavra alguma, mas eu percebi pela expressão do seu rosto que estava me implorando: não faça isto. E eu disse: em nome de Jesus. E ele foi andando. Desceu pelas escadas da igreja e chegou até o meio do pátio. Depois, parou, virou-se e olhou outra vez para mim, e eu disse: nada disto, vai andando no nome de Jesus. Chegou até a calçada e eu disse: vai ter de ir andando, e nunca mais volte para esse local. Ficou ali parado até eu dizer: em nome de Jesus. Então, atravessou a rua correndo e desceu correndo o outro lado da rua, cerca de meio quilômetro. Observei-o entrar correndo numa boate chamada A Cabana Verde. Na noite seguinte, a boate foi incendiada. Desde então, ficou fácil pregar aqui. Os membros notaram esse fato. Tem me perguntado o que aconteceu, mas eu não lhe contei.